Hello everybody, how are things? Fine? So people, before we start, I'd like to take the opportunity to say hello to Cesar Santos, my dear friend Cesar Santos, the founder and mentor of the Peripheral Diplomacy School. Okay? Oh, hi buddy. People, the purpose of this class is to reflect a little on a tormenting question. Are international law and domestic law two independent watertight systems or two branches of the same legal system? This discussion ended up giving rise to what is called dualism and monism. The terms monism and dualism they are used to describe two different theories of the relationship between international law and domestic law. Perhaps most, they are partly monist and partly dualist in their actual application of international law in their national systems. Okay? But after all, what's monism and dualism? Então, falei o seguinte, que assim, essa questão aqui, ó. Sim, pessoal, só localizando isso aqui no nosso edital, olha aqui, ó. Eu disse para vocês que a gente ia cobrir o edital, né, de Direito Internacional e está aqui, ó. Mais um tópico do edital sendo aplacado hoje, né? Bom, tá aí. Vamos ver se a gente consegue terminar esse troço aqui em quanto tempo, sei lá, né? Bom, pessoal, então eu falei que o seguinte, que essa questão aqui, ó, tormentosa, né, se o direito interno, eles são dois ordenamentos independentes, estanques, ou são dois ramos do mesmo sistema jurídico, né? Pessoal, aí nós temos, ó, resposta 1, são independentes e estanques, são os monistas, vamos tratar de cada um deles direitinho aí, né? E a resposta 2, são dois em um, ou seja, aqui são os dualistas. Eles acham que são as duas coisas, olha, eles são distintos, independentes, separados, não se confundem. E existiria o interno, o direito interno e o direito internacional. Mas o problema é quando há um conflito, né, entre eles. Então, imagina bem aí, pessoal, o país, ele ratificou, assinou um tratado internacional e, posteriormente, há uma lei que conflita com esse tratado, aí ele vai invocar esse direito interno para descumprir uma obrigação que lhe foi imposta por um tratado que ele assinou, que ele ratificou, né? Então, veja que coisa, né, pessoal? Pessoal, aqui, ó, os monistas, isso aqui já é coisa de doutrina, né? Os caras inventam alguma coisa, menino, para dificultar a vida de estudante, né? Ó, aos monistas, eles foram ramificados aqui em dois, ó. O primado do direito internacional, né? E o primado do direito interno. Então, tem uma turma que acha o seguinte, porque mono, pessoal, quer dizer um, tá bom? Lá, se você for olhar no dicionário, lá a própria palavra mono, ele significa, seria único, indivisível, né? Então aqui, ó, eles acham que deve prevalecer, havendo esse conflito entre o direito local, o direito interno e o direito internacional, tem que prevalecer o direito internacional doa a quem doer. Já a corrente que defende o primado do direito interno, esse aqui de cima é o Hans Kelsen, tá? Esse aqui de baixo, o Hegel, ele diz o seguinte, ó, que o conflito entre norma... Deixa eu aumentar aqui, ó. Tá dando para enxergar daí direito, tá, pessoal? Vocês não são cegos. O conflito entre norma internacional e norma interna resolve-se em favor da norma nacional. Então, vai prevalecer a norma nacional, se houver um conflito entre as duas. O monismo nacionalista se apoia na ideia de soberania estatal absoluta, que já foi um pouco mais radical, né? O que é que o Kelsen está falando aqui, ó. Os dois são igualmente aceitáveis. Uma norma qualquer pode ser aceita como ponto de partida do sistema total, mas a tese do primado do direito internacional deve ser acolhida por motivos práticos. Gente, então existe o radical e o moderado, o monismo internacional, tá bom? Ele diz assim, ó,
radical. O direito internacional será superior até mesmo sobre o texto. E o moderado, não é necessário que o conteúdo das normas internacionais seja inserido em um projeto de lei interna. Então aqui é o seguinte, traduzindo esse troço aqui, ó, traduzindo, ficaria assim, que para aplicar o direito internacional no direito interno, não precisa nenhum processo de transformação, uma conversão, não, ou seja, o direito internacional ele já se aplica imediatamente, automaticamente, tanto um como o outro estaria apto a reger essas relações dos indivíduos, tá bom? Então, quando a gente fala de teoria monista, a gente estamos falando que as normas jurídicas internas e internacionais elas não estão divididas, mas sim unidas como se fosse um conjunto único, tá bom? Pessoal, mas veja só, veja o que a Convenção de Viena disse aqui, ó, no Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, no artigo 27, ela diz, ó, uma parte não pode invocar disposição do seu direito interno para justificar o inadimplemento de um tratado. Claro, né? Sim, é bom, né? O país ele trata com outro, faz uma tratativa e depois ele vai dizer, mas isso aí está conflitando com o meu direito interno, então não vou cumprir. E aí? Veja só o que foi que aconteceu aqui, ó. Esse recurso extraordinário em 77. Você pergunta, professor, o Brasil é dualista ou ele é monista? O que é que você me diz, ó? Olhando para essa decisão aqui, ó. Os tratados internacionais incorporam-se ao direito interno no mesmo nível das leis. Então, podendo ser revogados por lei posterior ou deixar de ser aplicados em favor de lei específica. Então, tá aí, meu querido. Na hierarquia das leis brasileiras, então, o que acontece? Ó, o direito dos tratados ratificados e publicados, eles são admitidos como sendo lei. Tá aqui, ó. Tá? Ele vai e faz essa... se houver alguma divergência entre um tratado e uma norma interna, que vai prevalecer o tratado. Por quê? Porque ele seria... aqui, ó. Ele vai ser transformado em lei. Tá? No caso específico dos tratados internacionais de direitos humanos, pessoal, até botei aqui, ó. Ele vai ter status de emenda constitucional, vai prevalecer o tratado, se eu for um tratado internacional de direitos humanos, tá bom? Então, eles são equiparados a emendas constitucionais. Para isso, ele tem que seguir aquele rito lá, né, ó, de constitucional no artigo 5º, o artigo 5º, parágrafo 3º, que diz assim, ó, ele tem que ser aprovado em cada casa, nas duas casas, no caso, né, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros. Em cada casa, 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros. Então, ó, se o Congresso Nacional não aprovar, segundo esse rito aqui, ele vai ter status de norma supralegal, ou seja, ele está abaixo da Constituição, mas acima das leis ordinárias. Um exemplo disso aqui, ó, de norma supralegal, de tratado de norma, o status de norma supralegal está aqui, ó, Pacto de São José da Costa Rica e Convenção Americana de Direitos Humanos. E os tratados internacionais que não tratam de direitos humanos, aí ele vai possuir um status de lei ordinária, tá bom? Então, pessoal, ele se reveste aqui, observe, de uma importância, né, bem maior, porque ele ganha status de texto constitucional, né, de emenda constitucional. Então, deixa eu olhar aqui o nosso tempo, se não comeu os nossos 15 minutinhos. Não, ainda está com 9. Beleza. Então, é isso, pessoal. No caso aqui, então, bastaria, né, no caso do Brasil, um decreto de promulgação do presidente da República que já incluiria o ato internacional na ordem jurídica nacional. Aqui, tá bom? Então, o Brasil é o quê? Dualista. Tá certo? Bom, pessoal, era isso aí. E eu vou me despedir de vocês falando em francês, tá? Já que é a aula de Direito Internacional. Donc, et enfin, je vais terminer les cours en parlant en français. Et j'espère que vous en avez appris un peu plus sur les droits internationaux et les droits dans les cours d'aujourd'hui. Les droits nationaux dans les cours d'aujourd'hui. Un câlin à tout le monde et jusqu'à la prochaine fois. Abraço.